Vamos dar início à semana 2 do volume 4 do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do Ensino Fundamental do componente curricular de Matemática. Na semana 2 do PET de Matemática do terceiro ano do Ensino Fundamental, vamos estudar leitura, interpretação e representação de dados em tabelas. Atividade 1. Leia a situação problema. No início do ano letivo, uma escola recebeu material da prefeitura da cidade e precisa organizá-lo no depósito. Eles receberam 980 cadernos, 650 tesouras, 1.800 lápis, 350 réguas. Observe a tabela que o diretor João e a professora Ana criaram para organizar o material no depósito. Materiais recebidos pela prefeitura no início do ano letivo. Material escolar e quantidade existente. Cadernos, 980, tesouras, 650, lápis, 1.800, réguas, 350. Agora, preciso distribuir esse material entre as turmas. Você pode me ajudar? Pense e responda. Nessa escola tem 300 alunos. São 10 turmas com 30 alunos para cada uma. O diretor João precisa entregar para cada aluno uma régua, 3 cadernos, 2 tesouras e 5 lápis. Como ficará a tabela de controle de materiais do diretor depois dessa distribuição? Organize os novos dados e crie uma nova tabela. Antes de fazer a nova tabela, nós precisamos fazer o cálculo de quanto o diretor e a professora Ana vai distribuir de material. Então, se nós temos 300 alunos, você vai precisar calcular quantas réguas o diretor distribuiu, quantos cadernos o diretor distribuiu, quantas tesouras e quantos lápis o diretor e a professora Ana distribuíram, para depois organizar a tabela com o restante do material que sobrou. Antes de começar os cálculos, vocês vão desenhar a tabela. De um lado você vai colocar material escolar, de outro a quantidade. Lembrando que essa quantidade vai ser a quantidade de material que sobrou depois que o diretor e a professora fizeram a distribuição entre os alunos. Então, primeiro nós temos que calcular quanto de material foi distribuído. A escola tem 300 alunos, então esse já é um dado do problema. 300 alunos, cada aluno vai receber uma régua. Então, quer dizer que a escola vai distribuir 300 réguas. Agora, nós precisamos saber que lá no estoque da escola possui 350 réguas. Então, nós precisamos tirar a quantidade de réguas que foram distribuídas para os alunos desses 350. Então, nós vamos fazer esse cálculo. 350 réguas que estão no depósito da escola, menos as 300 réguas que foram doadas para os alunos, sobraram no estoque da escola a quantidade de 50 réguas. E aí nós vamos compor a nossa tabela com essa informação. Então, na escola agora, vai ter a quantidade de 50 réguas disponíveis para serem doados novamente, se assim o diretor quiser, para os outros alunos. Assim você vai fazer com todos os outros materiais, com os cadernos, com as tesouras e com os lápis. Primeiro você vai retirar da quantidade todos os materiais que foram doados, para saber quanto de material vai restar no depósito da escola. Letra A. 3 turmas do terceiro ano irão fazer uma saída cultural para pesquisar plantas e precisarão levar um lápis reserva para cada aluno. No depósito, tem quantidade suficiente para os 3 grupos? Restará lápis no depósito? Quantos? Então, aqui primeiro você precisa calcular quantos alunos vão sair para o passeio. Então, cada sala tem 30 alunos e vão sair 3 turmas. Isso dá um total
de 90 alunos. Então, 90 alunos vão sair para o passeio. A primeira pergunta: no depósito tem quantidade suficiente para os 3 alunos, os 3 grupos? Então, você deve voltar lá naquela tabela que a gente preencheu, né? Essa tabela aqui da número 1, e vai ver quantos lápis sobraram aqui. E se tem lápis suficiente para os 3 grupos e quantos lápis sobrarão, né? Depois de emprestar mais esses lápis para os alunos, quantos lápis vão restar no depósito? Letra B. A professora Ana alertou o diretor que precisarão comprar mais uma régua para cada aluno, pois somente um não será suficiente para o ano. Quantas réguas o diretor terá que comprar? Então, aqui nós vamos lembrar que na escola tem 300 alunos. Então, para o diretor conseguir doar mais uma régua para cada aluno, ele vai precisar de 300 réguas. Não se esqueça de olhar lá na tabela se sobraram réguas no depósito, porque aí você vai precisar tirar a quantidade de réguas que já tem na escola para saber quantas réguas o diretor precisará comprar a mais para deixar todos os 300 alunos com mais uma régua. Letra C. Qual é a quantidade de material que restou no depósito da escola? Então, aqui você vai fazer novamente a quantidade de material que restou. Então, você vai colocar aqui a quantidade de réguas que sobraram, de cadernos, de lápis e de tesouras. Lembrando que réguas, o diretor fez uma nova distribuição e lápis também. Então, quantas réguas sobraram na escola? Quantos cadernos sobraram na escola? Quantos lápis sobraram na escola? E quantas tesouras sobraram no depósito da escola? Assim nós encerramos a segunda semana do volume 4 do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do Ensino Fundamental, do componente curricular de Matemática. Não se esqueça de realizar as atividades de acordo com a orientação do seu professor. Até a próxima semana!